Olá, tudo bem? Sou eu, Oliveira. Como que vocês estão? Hoje, dia 3 de junho de 2025, acabou de acontecer, bem ali, ó. Não sei se deu para escutar o barulho, mas bem ali, mais ou menos 1 quilômetro. Não sei se vai dar para ver estouro, porque ali tem uma mineradora. Parece que é bomba caindo, de tanta dinamite que eles explodem ali. Então, eu tô hoje aqui no Monte do Jockey, são 13 horas e 59 minutos, já partindo para as 14 horas. Já não, se já não entrou às 14 horas, está entrando a qualquer segundo. Eu tô aqui no Monte do Jockey hoje, dia 3 de junho de 2025, numa bela de uma terça-feira. O céu tá nublado, mas faz sol, tá com muita borboleta em cima do monte. E, e eu tenho percebido certas situações que, dentro de uma sabedoria comum, dentro de uma vontade, eu falo para vocês, às 14 horas agora e 1 minuto, eu tô aqui em cima do monte, não tem ninguém orando além de mim. Eu ainda nem comecei a orar. Tô só registrando aqui como que tá o céu. O sol tá aqui nessa posição. Ele vai acabar ali naquela posição. Ele vai sair daqui e vai andar assim, ó, até chegar ali. Tá vendo como que tá o céu? Ó, nuvens, azul, uma parte nublado, enfim. Eu tô aqui no monte. Talvez eu leia Oséias 1, que eu também não tenho certeza. Mas eu agora vou fazer as obrigações. Ali tá o altar com a Bíblia. Eu vou tirar essa blusa azul, esse casaco azul, vou ficar só com uma outra blusa. E vamos lá. Hoje vai ser rapidinho. Hoje é só agradecimento por certas situações que eu passei, pelo que minha família passou e nada de mal aconteceu. E eu espero que você aí na sua casa também lembre de agradecer sempre. É isso aí. 2 horas e 21 minutos desta tarde. Isso é 14 horas e 21 minutos desta tarde, de terça-feira, dia 3 de junho de 2025. Eu estava pensando sobre um assunto e o que eu entendo? O que eu entendo sobre o assunto? O Pai Celestial, ele tem aberto meus olhos para que eu venha cada vez mais falar sobre pecado. Não é o pecado que você comete, que eu cometo, mas sobre pecado. Porque o que está faltando hoje nos ensinamentos bíblicos não é que Jesus é bom, não é que Deus é bom, não é que você tem que jejuar, orar para ter porta de emprego aberto, não é o que você pode ou não pode fazer. Hoje, o que não é ensinado nas igrejas é o que significa pecado. Essa Bíblia aqui, ela tá com uma tradução esquisita.
quando você vem aqui, calma aí, tá ventando muita gente. Pronto. Nisso, quando você vem aqui na primeira carta, primeira epístola, primeira João, no capítulo 3, versículo 4, está escrito assim, o modo correto. Eu vou ler a forma correta que tem que estar escrito. Se tiver diferente na sua Bíblia, é porque eles botaram assim para você ter um entendimento errado. Mas correto é 1 João, capítulo 3, versículo 4. Qualquer que comete pecado também comete iniquidade. Isso é maldade, ruindade. Porque o pecado é a quebra da lei, é a quebra dos mandamentos. Isso é, o que é pecar? Pecar é tudo aquilo que transgride, é tudo aquilo que você, por maldade, por ruindade, por vontade de querer fazer o contrário, você faz, aniquilando, destruindo a observância da lei. O Brasil rege leis, como em qualquer outro país do mundo, regem leis. Só que tem uma diferença. Que pecado não é quando você faz algo. Pecado é quando você, com conhecimento, tem prazer de fazer aquele algo. Isto é pecado. Se você tem conhecimento, se você sabe que não pode, então por que faz? Se você sabe que não pode, porque você já tem conhecimento tanto da Bíblia como da lei humana, da lei espiritual e da lei humana, por que continua fazendo? Não é sobre o pecado que você comete, não é sobre o pecado que eu cometo, é sobre aquilo que você faz consciente. Por quê? Porque a placa religiosa que você vai não te ensina nada. Aí você faz achando que não tem nada a ver, ou você faz achando que é só pedir um perdãozinho que já está perdoado, já está perdoada. Ah, me desculpa. Não tem desculpa não, meu amado. Você fez consciente, você fez porque quis. Agora, assuma o BO. Agora, entenda o que vai acarretar na tua vida, na vida dos teus filhos, na vida das tuas filhas, na vida dos teus netos, bisnetos. Pecado é pecado. Então, vamos lá em 1 João 5. E fala assim no versículo 3. 5, 3. 1 João. Porque este é o amor do Criador, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Porque todo que é nascido do Criador vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, que é a nossa obediência, ou, dependendo da sua Bíblia, da nossa fé.
Eu posso ficar 20 anos nesse monte orando como eu oro. Se essas pessoas que eu oro não entenderem que elas têm que parar, respirar fundo e falar: não quero mais fazer parte do mundo, eu vou morrer orando em cima desse monte e não vai adiantar nada. Porque o Espírito Santo do Pai Celestial, ele não obriga ninguém a servir a ele. O Espírito Santo limpa você. O Espírito Santo faz você enxergar que aquilo é ruim. Mas quem decide se vai voltar para aquela porcaria ou não é você. É você. Se você pega uma pessoa que tem problemas mentais, limpinha, taviada, que a mãe até o momento da morte cuidou, tratou, deu banho, solta na rua, aquela pessoa, enquanto lembrar o que é escovar um dente, que é pentear um cabelo, que não pode encostar aqui, não pode encostar ali, ela vai permanecer limpa, mas vai chegar um momento que se alguém não tirar ela dali e ela não querer mais ficar ali, ela vai ficar toda suja. E é isso que o meu Pai Celestial faz com você hoje. Ele está te mostrando que você tem que sair dali. Ele está te mostrando que você não pode mais ficar no mundo, fazendo coisas do mundo. Tenha bom ânimo, que você vai vencer. Não é o seu tempo. Você está ansioso, você está ansiosa. Ou, se você está depressivo ou depressiva, aprenda a ter bom ânimo, a saber a esperar ou a saber a fazer. Porque nada é no nosso tempo. Porque existem outras pessoas já com outros problemas, que essas pessoas, quando vier para te acudir, elas vão vir naquela passada rápida que você tem que estar pronta para se ligar e ir. Não é no seu tempo de fazer alguém esperar você se arrumar. Não é aquele tempo que você tem que fazer alguém esperar você decidir se quer ir ou não. Porque quem está pronto só espera para ver lá longe a pessoa vindo, porque ela já sai na correria para nem a pessoa parar. Estou aqui no monte. Essa árvore aqui, ó, estava frondosa, bonita. Simplesmente morreu. Há 6 meses atrás, ela estava igual aquelas daqui, ó. Estava igual essas daqui de trás. Porque é a mesma espécie de árvore. São tudo a mesma espécie. Tudo a mesma espécie. Tava tudo assim, ó. Morreu. Só tá o galho seco. Morreu. Morreu. E nós somos iguais. Hoje estamos frondosos. Hoje estamos assim floridos. Hoje estamos aqui cheios de vontade de dar fruto ou dando fruto. Mas se a gente não tiver cuidado, o pecado faz isso aqui, ó. Ele vai nos ressecando, nos entortando, tirando a nossa vitalidade, tirando a nossa vontade, até que a morte chegue. Até que a morte chegue. Quantos hoje estão dentro das casas, se drogando, bebendo, pensando em se matar? Pensando em se matar. Pensando em matar a esposa, o esposo. Pensando em fazer alguma crueldade com o pai, com a mãe, com os filhos. Quantos dentro dessas casas? Mas para você que está escutando minha voz, eu falo, busca o Espírito Santo, porque essa vontade que você está tendo dentro do teu coração, essa mentalidade que você está tendo aí nos pensamentos, de matar, roubar, destruir, vai embora.
e você vai se tornar um vaso de honra, um vaso cheio de azeite, cheio de óleo. Primeira João capítulo 5, versículo 3. Porque este é o amor do nosso Pai Celestial, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. (14h33 desta tarde). Eu estava em casa. Eu cheguei a botar no fogo a água para fazer macarrão. Sabe o que eu fiz? Vou pro monte. Eu vou pro monte porque eu tenho que ir pro monte. E vou chegar no monte, eu vou falar sobre tal assunto. Eu chego aqui no monte e eu não consigo nem lembrar qual era o assunto. Só para você entender qual é o mistério. Eu vim no monte com um assunto na cabeça que eu estou desde domingo nesse pensamento. Eu estou desde domingo querendo falar sobre esse assunto. Cheguei aqui no monte e esqueci tudo. Abre aí em Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2. Versículo 17. Atos, capítulo 2, versículo 17. E nos últimos dias acontecerá, diz assim o nosso Pai Celestial, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também o meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do nosso Pai Celestial. Atos, capítulo 2, versículo 17 ao 20. Busque em jejum e oração o Espírito Santo. Busque verdadeiramente. Abre essa boca. Não fica só no pensamento. Abre essa boca, porque enquanto você estiver com a boca fechada, Satanás vai reinar na tua vida. Busque o Espírito Santo. Se você soubesse a dor que eu estou sentindo nesse joelho, os problemas que eu estou tendo nos meus órgãos internos, os problemas de saúde que eu estou tendo, a glutonaria tomando conta e eu não consigo emagrecer para dar uma qualidade melhor na coluna, no joelho, mas mesmo assim eu estou aqui nesse monte, mesmo assim eu estou aqui pregando, mesmo assim eu estou aqui orando pelos meus filhos, pelas minhas filhas, pelos meus netos, pelas minhas netas, pela minha saúde. E quando assim, eu ainda oro para um monte de gente que eu conheço.
Tu acha que eu estou fazendo alguma coisa demais? Não, porque isso é minha obrigação. É obrigação minha. Porque eu tenho entendimento. Isso é o mandamento. Isso é o mandamento. Você que é crente não ora por ninguém, como é que você é crente? Essa reza que tu faz, que todo dia fala a mesma coisa. Eu escuto o crente orando a mesma coisa todo dia. O começo ao fim é a mesma coisa que repete. A pessoa não tem condições de parar e analisar que virou uma repetição aquilo que ele quer conversar com o Pai Celestial. E eu falo, entenda. Eu falei lá na frente que eu ia falar Oséias 1. Vamos lá, Mateus capítulo 13. Eu falei lá na frente, abre em Oséias que eu acho que eu vou falar sobre Oséias. Eu até esqueci, lembrei do Oséias agora. E olha que Oséias já foi um outro assunto que quando eu cheguei no centro do monte, eu achei que eu ia falar sobre Oséias. Também não é Oséias. Eu tô desde domingo, que é a última vez que eu vim aqui no monte. Foi domingo, se eu não me engano. Se não foi sábado, foi domingo. Tá aí, é só olhar o último vídeo. Não voltei mais. Não voltei mais no monte. Por quê? Domingo, eu estava indisposto por causa da saúde, e ainda à noite eu ia para a CCB. Eu fui para a igreja CCB. Na segunda-feira, eu tive médico. Cheguei aqui, ia dar quase 2 horas da tarde. Cheguei cansado, porque eu saí 6 horas da manhã de casa. Eu achei que eu ia vir 6 horas, eu acabei deitando, dormindo. Quando fui ver, já era 7 e pouca da noite quando eu acordei. E hoje, fui no médico fazer exame. Saí de casa, era às 7 horas da manhã, mas graças ao bom Criador que 10 horas, mais ou menos, 10h30 eu cheguei. Foi quando eu cheguei, sentei, e eu fiquei assim, ó, vou ou não vou no monte? Vou ou não vou no monte? E eu falei, sabe qual é? Eu vou. Eu vou. Eu vou porque lá é o segredo. Lá é a chave. Lá é aonde que meus filhos não vão cair. Lá é aonde que minhas filhas não vão cair. Lá é aonde que meus netos e minhas netas, Satanás não vai tocar a ponta do dedo. Nem conseguir olhar. E é lá que eu vou conseguir a minha vitória na minha saúde. Por quê? Porque aqui, não entra gente ruim, não entra gente falsa. Porque aqui de longe, você vê quem é vigarista e quem não é vigarista. E aqui, todo mundo é alguma coisa. Aqui ninguém é ovelha. Aqui sempre todo mundo é alguma coisa. Então vai no monte fazer gracinha para você ver. Vai. Se é para fazer maldade, vai fazer maldade. Como já aconteceu em vários locais aí, maldade. Mas vai lá com bobeirinha. Você pode até conseguir enganar. Mas tu vai ver o que vai acontecer. Se você vai conseguir voltar naquele lugar. Deixa o pessoal começar a saber quem tu é naquele lugar. Sabe por quê? Porque aqui as pessoas que vêm aqui não vêm para brincadeira. As pessoas que vêm aqui vêm com propósito. As pessoas que vêm aqui sabem que aqui é o último recurso. É o último recurso. Ninguém vem no monte para ficar brincando, não. Ninguém vem no monte porque é curioso, não. As pessoas vêm no monte porque é o último recurso. É quando você já tentou e não conseguiu. E você fala assim, ó, agora eu vou no meu particular, porque eu tentei, não consegui. Agora eu vou no meu particular. E tu vai no monte. E eu sei o que eu tô falando, que eu tô aqui desde 2023. Eu estou aqui nesse monte desde 2023.
Se eu não me engano, entre outubro e novembro de 2023 comecei a vir para cá. Estou agora em junho de 2025. No mesmo propósito. Cura. Cura. E ai, se não fosse eu vindo para cá para ficar me humilhando. Quantas vezes eu já recebi aqui, ó. Pai, tá me mostrando um infarto na tua vida e ele não está deixando acontecer porque é trabalho disso, é trabalho de feitiço. E eu só peço obrigado. Só peço obrigado, sabe por quê? Porque pessoas de má índole, elas não querem saber se você vai deixar filhos, netos, esposo, esposa, tristes ou não. Eles só querem só te aniquilar porque são pessoas ruins, pilantras. E o único que pode segurar as flechadas, as mandingas, os feitiços, é o nosso Pai Celestial. E é isso que muito crente tem que aprender. Porque já entra na igreja achando que tem que ser pastor. Já entra na igreja achando que tem que ser obreiro. Já entra na igreja querendo ser líder de alguma coisa. Meu irmão, você não consegue ser líder da tua vida. Como é que você quer ser alguma coisa dentro da igreja? Primeiro comande a tua vida. Primeiro aprenda a ser líder da tua vida. Para depois você querer ser alguma coisa. Vai consertar sua casa. Vai consertar tudo que você destruiu a vida inteira. Para depois você achar que deve comandar alguma coisa ou alguém. Mateus, capítulo 13, versículo 3 em diante. Vou botar óculos. Aquele óculos escuro ali, ele deu problema. Então, esse tipo de sol aqui faz muito mal à minha vista. Mas vamos lá. Está escrito assim, Mateus capítulo 13, versículo 13 em diante. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. Eis que o semeador saiu a semear. Já percebeu que a Bíblia não fala quase de pastor com ovelha? É sempre tratando de fazenda, de árvore, planta, algo comível, algo que transborda, finança. Mas enfim, vamos lá. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. E vieram as aves. E comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Sabe qual é o bacana do pedregal? Pedregal é aquilo ali, ó. Deixa eu pegar aqui para ver se eu consigo fazer vocês verem. Aquilo ali é um pedregal. Um pedregal. Pedregal. É isso aqui, ó. Isso aqui é um pedregal. Tá vendo? Pedregal. Isso é um pedregal. Um pedregal. Pedregal é isso aqui, ó. Ó. Isso é um pedregal. Tá? Isso é um pedregal. Isso que eu acabei de mostrar aqui é o pedregal. Eu saí dali e vim pra cá para vocês entenderem o que é um pedregal, tá? Então o que acontece? Vamos continuar a leitura. Versículo 6. Mas vindo o sol queimou-se,
e secou-se porque não tinha raiz. Isto é, um pedregal desse tem vários tipos de pedregais, né? De pedras, né? Um lote de pedras. E o que ele quis falar aqui? Em meio de pedras, há muito mato, há muita raiz e há muitas folhas, o qual o alimento é escasso. O alimento, porque aonde há pedra, há pouca terra. Então o alimento é escasso, a água é escassa. E ele quis simplesmente mostrar isso. Que a semente não pôde produzir a força necessária para crescer. Para crescer. E por causa disso, a obra morreu. É igual aquela árvore ali, ó. Está bem no centro. Está bem no centro essa árvore, ó. Tá vendo a árvore? Está bem no centro. Tem nada ao redor. Tá vendo? Viu a árvore? Está bem no centro, ela aqui atrás, ó. Dá uns 3 passos de mim lá atrás. Bem no centro. E mesmo assim, morreu. Porque a questão é o que você pode fazer para não morrer. Vamos lá? Versículo 7. E outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Tem umas plantas ali embaixo que não chega a ser espinho, mas são plantas que uma embola dentro da outra ali, não chega a ser ramo, não chega a ser essas... Eu não sei qual é o nome daquela planta. Até você passando ali, o seu pé bate dentro dela, e se você não tomar cuidado, tu cai. Então aqui é a mesma coisa, é o sufoco, é o sufoco, é o sufoco. Porque se ali nasce espinho, por que você não pode crescer? O que você pode fazer para que naquele meio você cresça? E outra caiu em terra boa e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos, ouça. Isso é, eu posso jogar você numa terra que mina leite e mel. Eu posso jogar você num grande jazigo de ouro. Mas isso não quer dizer que se você vai conseguir ser 100%. Mas não importa se você vai dar 80, vai dar 50, vai dar 30, vai dar 10. Você tem que ser positivo. Você tem que dar fruto. Nem que for um único fruto por ano. Mas tem que dar. O bom trabalhador, ele não para. O bom trabalhador, ele não dá prejuízo ao seu dono. O bom trabalhador, ele chega pro patrão e fala assim, ó: cumpri, fiz o meu bom combate, estabeleci uma regra e ganhei. O mau funcionário, ele sempre vai inventar com uma desculpa do porquê que não conseguiu, do porquê que não fez, porque ele é mau funcionário. E hoje, eu venho sobre esse monte pedir a você que você
não transgrida lei nenhuma, nem a humana e nem a espiritual. E eu peço a vocês isso, porque se vocês não entenderem esse assunto, sabe o que vai acontecer contigo? Sabe? Não? Então vamos lá em Ezequiel. Vamos lá em Ezequiel. Vamos lá em Ezequiel. Ezequiel 20, versículo 12. Ezequiel capítulo 20, versículo 12. Para terminar. E também lhe dei os meus sétimos dias, o meu sétimo dia, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Criador que os santifica. Pula para o 20. Ezequiel capítulo 20, versículo 20. Santificai os meus sétimos dias, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o seu dono. No 12 fala entre ele e eles. E no 20 fala entre ele e nós. Volto a dizer, para todo arrependimento de pecado existe um perdão. Para toda uma zanga, eu tive uma zanga com alguém, como eu tive hoje lá no posto de saúde. Me zanguei com a mulher, que eu cheguei lá, a mulher, senta aqui. Eu falei, senhora, não quero sentar. Mas tu tem que sentar. Eu falei, não quero sentar, senhora. Meu amigo, você não sabe que eu estou atrás de você? Ele sei. Eu falei, então pronto, já me comuniquei com ele, ele sabe que eu estou atrás dele, acabou. Aí ela foi embora. Aí eu cheguei pro cara e falei assim, amigo, eu vou ficar andando, que são 8 horas são 8h05 da manhã. Eu não vou ficar sentado esse tempo todo aí, não. Eu vou ficar andando, tá? Qualquer negócio, tu já sabe que eu tô aí atrás de você, qualquer negócio, tá? Ele, tá bom. Foi andar. Quando foi 5 para as 9, eu voltei, porque eu fiquei lá olhando. Fiquei lá numa portinha lá, olhando lá o pessoal passar. E acabei uma faxineira lá parando perto de mim, conversando comigo. E a hora passou rápido. Aí quando eu voltei, eu falei, ô meu amigo, tudo bem? Ele, tudo. A mulher saiu lá do lugar dela, veio pra mim. Tá vendo? Tu saiu da fila, perdeu a vez. Eu falei, mas quem te falou que eu perdi a vez? Ela foi, olhou pra mim e falei, até onde eu sei, tô atrás dele. Eu tô atrás dele, senhora. Eu não perdi vez nenhuma. Eu só não sou obrigado a ficar sentado. Ah, mulher, tu é assim? Eu falei, não sou. Primeiro, eu tô com problema de coluna. Segundo, eu tô com problema no joelho. Terceiro, em nenhum lugar do Brasil eu sou obrigado a ficar sentado em algum lugar. Nem na delegacia, se alguém me prender, se a pessoa mandar eu sentar, eu não sento. Só se me forçarem. Só se me baterem, me espancarem, me deixarem numa situação que eu não dê para levantar. Fora isso, nem em delegacia, se eu for apreendido, eu sou obrigado a ficar sentado. Ela foi e calou a boca. Foi uma zanga? Foi uma zanga. Foi pecado? Não foi pecado. Quando eu acabei de ser atendido, que eu fui fazer exame de sangue, eu dei tchau para ela e falei assim, ó, bom trabalho para a senhora, tá? Seja abençoado. E fui embora. Mostrei para ela que eu não tinha raiva nenhuma dela, que dali foi uma zanga de momento que ela tinha que parar e analisar que ela estava sendo autoritária em uma situação que não era para ser autoritária. Tu quer ficar em pé? O problema é teu, mas ó, senhor, tu quer ficar em pé? Se outra pessoa chegar aí e zangar contigo, tu não vem reclamar não, tá?
Tá bom? Aqui, ó. Ele não é obrigado a guardar seu lugar, não. Pronto, era só ela falar assim. Eu ia fazer assim pra ela. Acabou. Então, existem coisas que é zanga, existem coisas que é pecado. Pecado é tudo aquilo que você faz de mal contra o próximo. Pecado é tudo aquilo que você faz com prazer, com gosto, contra alguém. Por isso que você tem que aprender a ler Êxodo, capítulo 20, versículo 3 ao 17, e dentro de Êxodo você entender sobre o que está escrito na Bíblia, as outras formas de pecar, as outras formas de errar, as outras formas de cometer erro contra o teu próximo. Enquanto você não entender o que é pecado, você vai continuar nessa desgraça espiritual. Porque eu sou pobre, eu não fiquei rico porque eu me converti. Eu estou aqui, ó, obeso, com alguns problemas de saúde. Isso não quer dizer que você vai melhorar em alguma coisa, mas uma coisa você vai ter na sua vida, que é uma felicidade que hoje você não tem. É uma certeza que hoje você não tem. É uma clareza que hoje você não tem. Você vai sair do engano, você vai sair da mentira. E é isso que o nosso Pai Celestial vem dar a mim, e é isso que Ele quer dar a você. Se você está numa placa religiosa e você não tem ensinamento bíblico nessa placa religiosa, sai de lá. Faz comentários aqui embaixo. Conversa comigo. Naquilo que eu puder te ajudar, eu te ajudo. O que não puder te ajudar, nós dois procuramos juntos. Eu não sou o sabichão, não sou o dono da verdade, mas o que eu sei eu posso compartilhar contigo. Então eu falo para você aqui agora. Seja abençoada, seja abençoado. Vou terminar o vídeo. Antes de descer, eu vou ali ainda fazer algumas obrigações, não mais do que 5 minutos, e depois eu vou caminhar para minha casa. Mas eu volto a falar para cada um de vocês. Busquem o Espírito Santo! Jejuem! Sejam todos abençoados, abençoadas.